E a palavra negação, você já ouviu? Vamos lá. Lucas 26, capítulo 7, 5. Ele lembrou-se de Pedro das palavras de Jesus, que lhe disse: Antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Aqui a palavra de Deus fala sobre Pedro, porque Pedro ele tem um grande evento, porque ele se sente o super-herói. Ele vem de uma linhagem mais simples, ele é pescador, acostumado com força, acostumado a pegar seus peixes com a rede, com seu próprio braço. Qual o problema disso? Tem dois motivos. Existe um motivo quando a gente confia na nossa própria força e quando a gente confia em Deus. Mas como assim? Confiar na nossa própria força é quando aquilo a gente pode fazer e a gente pode fazer e não faz. Porque a gente acha que é capaz de fazer e não dá crédito. E há um motivo também quando você usa a sua própria força achando que você pode fazer e você não consegue fazer. Qual esses dois propósitos? Você lembra que Sansão, na verdade, ele confiava em quem? Nele, não em Deus. Porque ele achava que a força era dele, não era de Deus, ele achava. E mal se enganava porque a força estava em Deus, que movia o Espírito Santo sobre a vida dele e aí atuava aquela força maravilhosa para libertar o povo de Israel, que ele usou ao seu próprio benefício. Quando você usa as coisas que Deus tem te dado, o que você faz? Você infelizmente só se afasta. Vamos lá, dar um exemplo. A pessoa nasce com o dom de cantar. É maravilhoso ela ganhar dinheiro com esse dom. É maravilhoso ela se dedicar, mas também é maravilhoso ela apresentar isso a Deus, porque foi um presente que Deus deu. Sansão, ele teve um presente que ele deu. Deus deu a ele a força e o Espírito Santo de Deus que movia sobre a vida dele. Qual o problema? Ele não usou essa força simplesmente para fazer a vontade de Deus. E pelo contrário, existia uma aliança sobre ele e ele errou todas, até perder a força. O que acontece de mal na vida de Pedro? Pedro, na verdade, é um homem que ele acha, quando ele vê o próprio Jesus fazendo milagre, ele se dá como protetor de Jesus, mal sabendo ele que, na verdade, a proteção dele era o próprio Jesus. E ele achando que tudo ele estava acostumado a se resolver, chegar no barco, pescar, acontecer, fazer. E quando ele passa a Jesus, aquele homem truculento, achou, pô, agora eu resolvo. Qual é o problema? Quando existe o velho homem. Por que o velho homem? Ele se demonstra nas atitudes que você tem. Como atitudes que eu tenho? Vou dar um exemplo. Pedro, quando foram pegar Jesus, ele passou a espada na orelha do soldado e cortou. Jesus, ele vem pregando que ele era um cordeiro, que ele ia ser entregue ao matadouro. A briga dele não era contra a espada, contra sangue, e simplesmente para que viesse mostrar à humanidade o amor e a salvação que ele poderia trazer, rasgando o véu de cima a baixo. E Pedro corta, e Jesus repreende, vai lá e cola a orelha do soldado, mesmo aquele soldado que o ia prender. Olha a diferença de temperamento. Muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso temperamento. Por que o nosso temperamento? Porque ele é o causador, geralmente, das maiores tragédias que acontecem em nossas vidas. Como assim as tragédias? Você já parou para pensar que às vezes quando a pessoa está nervosa, a pessoa vai lá e faz alguma coisa? Ou muitas vezes, às vezes no trânsito, tá lá no trânsito, a pessoa, aconteceu alguma coisa, a pessoa às vezes vai deparar com uma outra pessoa, já saca uma arma, se sente macho com um revólver, que na nossa época bem antiga, a pessoa se resolvia com a mão, não que é o correto. Mas hoje com arma virou revólver do Thor, né? Parece que a pessoa tá com um Thor, com o machado do Thor e tá dando cajadada em todo mundo, mas diferente, dando bala mesmo, chumbo. Então é complicado, o ser humano tem que dosar, se entender. Eu não sou contra uma pessoa
e uma pessoa vai te fazer mal e você usar para a tua defesa. Mas muitas vezes não é para a defesa. Existe um controle que você tem que ter dentro de você. Qual a vantagem de uma pessoa que está desarmada e você com armado? Não existe igualdade a isso. Existe? Existe sim, se os dois estivessem com duas armas, igual a época do faroeste. Aí sim. Quem atirou primeiro, campeão. Oh, e o outro, cadáver. Oh, pense bem nisso. Que a tua vida seja guiada com temperamento com Deus. A Bíblia fala que como a gente conhece o fruto do Espírito? Quando se manifesta na pessoa. Longanimidade, bondade, mansidão. Ah, quer dizer que eu tenho que ser um cordeiro? Não. Jesus, ele se irou. Lembra que lá na parte que estava todo mundo lá fazendo comércio na casa dele, jogou pro ar? Ali não foi um momento de calma, foi um momento de ira. Só que o próprio Jesus fala, irai-vos, mas não pecai-vos. O controle emocional. Você já parou para pensar que às vezes existe no seu dia a dia descargas emocionais que vêm atingindo você e às vezes você pega, tá naquela pilha tão grande, o primeiro que você encontra, você fala, peraí, é esse aí, ó, toma. Hadug nele e solta tudo. A gente pensa que é brincadeira. Ah, mas como é que eu faço para descarregar isso? Dois motivos. Se aquela pessoa não chegou ao teu limite para você descarregar sobre ela, e você deu tempo para se segurar, chega em casa, tome um banho, pare um pouco, descanse um pouco ali no chuveiro, deixa cair, senta um pouco. Deixa aquela água quente cair sobre você. Pense nos momentos bons, traga à sua lembranças momentos felizes. Você é um vaso que você vai encher do que você quiser. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, infelizmente, são providências nossas mesmas. Como assim, nossa? Você já percebeu que às vezes você está numa boa, você está tranquilo, chega um encapetado e aí ele vem, começa a discutir, discutir, discutir? Se você entrar na vibe dele, você vai fazer parte de mais um problema, porque ele já está com problema e você vai fazer parte de outro problema. Então vai ser dois problemas. O seu com o dele e o dele com o seu. Então vai juntar tudo e virar uma porcaria. Sabe aquele negócio que um ditado triste, mas fala que merda quanto mais mexe, mais fede? Se você vê que ele está imergiado, deixa ele se imergiar. Falou, vai com Deus. Eu acho que nem Deus está ali perto, né? Porque diz que o pecado faz divisão entre homem e Deus, imagina a merda. Piorou, né? Oh, mas você está falando assim? Não, eu estou falando porque aquela pessoa que está irada, que está nervosa, que está estressada, ela vai descarregar merda em cima de você. E você não merece isso. Então saiba se dosar. Saiba examinar. Lógico que existem momentos que a gente não para pensar. Aconteceu, aconteceu. Mas existem vários momentos que a gente consegue ter o controle. Depende da vida que você tem. Depende da direção que você tenha. Que hoje você não possa ser um Pedro inconsequente, que puxa a espada, que hoje é a arma, que puxa a agressividade como defesa. Porque existe aquele ditado, sempre você pode encontrar alguém mais forte que você. A gente não sabe, a gente não tem um controle sobre tudo. Defesa é uma coisa, covardia é outra. Pare, pense, veja o que você quer. Quem que você quer ser? O Pedro, que resolve tudo na bala ou nas atitudes e não para pensar, quando a Bíblia fala para amar o próximo como a ti mesmo? Amar é ter cuidado com o teu próximo. Lógico que se um cara chegar com uma arma perto de você e atirar, é lógico que você vai se defender. Entre uma pessoa boa sobreviver e uma pessoa má, melhor a pessoa boa, não é? Então que hoje você possa ser uma vida melhor. Que Deus abençoe. E essa é a palavra que eu deixo para você. Se gostou, curta e compartilhe.